Olá, boa noite. Vamos aqui a mais uma live aqui no Espaço Vila da Cura. Sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar essa live recitando novamente o mantra Viarritri, que ele é um dos principais mantras para o trabalho de ancoramento de qualquer coisa que se vá fazer de trabalho espiritual, e que não deixa de ser um trabalho espiritual. A gente está falando sobre os propósitos da Ayahuasca, trazendo essa experiência tão profunda que a Larice vem tendo conosco ao longo dos rituais. Então vou preparar aqui no celular para a gente iniciar o trabalho de fogo, um mini trabalho de fogo. Tá tudo escuro, mas vai dar certo, já vai acender. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Vou começar, nosso querido fogo do trabalho de hoje. Busquem nesse momento de fogo se conectar à chama dele, se conectar a esses raios que vão ser emitidos para essa reunião, porque o fogo ele tem uma grande capacidade de nos conectar com um centro energético muito importante, chamado Sadakapita. Esse, na tradição védica, é o centro do nosso discernimento, e que quanto mais alinhado, quanto mais ancorado, mais tudo vai desdobrando melhor na nossa vida. Procurem mentalizar, sentir a palavra paz nos pensamentos de vocês. Paz para o seu dia, paz para a sua consciência. Quem puder colocar fone de ouvido, coloque para se desligar no mundo externo e se conectar à chama do fogo. Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha Vayave Idanna Mama Swaswaha Suryaya Idanna Mama Borbova Swaha Prajapataye Idanna Mama Bohu Swaha Agnaye Idanna Mama Bova Swaha
Vayave idanna mama swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhuhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama. Vá se conectando à chama, se reconectando, relaxando seus ombros, seus braços, suas pernas, conectado, conectada apenas a este momento presente. Com as mãos postas, palma com palma, nós fechamos os olhos para esse fechamento. Satyam sharanam gacchami, satya dharmam sharanam gacchami, satya dharmam shangam sharanam gacchami, satyam sharanam gacchami, satya dharmam sharanam gacchami, satya dharmam shangam sharanam gacchami, satyam sharanam gacchami, satya dharmam sharanam gacchami, satya dharmam shangam sharanam gacchami. Só ir para um outro ambiente,
Só um instantinho. Prontinho. Falar aqui com as pessoas. Olá. Vamos lá chamar a nossa convidada, a Larissa. Larissa, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, Thiago. Não sei se você ainda está aí. Entrou, mas saiu, Larissa. Deixa eu te mandar outro. Deu o chamado tilt aqui no Ceará, a gente chama de tilt. Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Davi? Tudo jóia, querida. Tá me escutando direitinho? Tô ouvindo você bem. Você me ouve direitinho? Tô de fone. Tá tranquilo para te escutar. Show. Que bom. E Gratidão por esse momento, por esse convite. Que bom que gratidão nossa, saiu, né? que bom que saiu mesmo. Gratidão nossa, minha da Antônia. Já tem, deixa eu ver, desde 2018 a gente conversa. Que é do tempo que a Antônia 2018. tava. Já É, tem um tempinho, né, Davi? a gente já se conhecia do núcleo de antes, né? Do outro espaço que a gente consagrava. E aí, Isso. desde 2018 que a gente foi aprofundando com os processos aqui no Com Vila da Cura. pretencioso, numa escadinha, uma conversa ali, algumas palavras trocadas, um contato trocado, e aí, até hoje. Pois me diga, querida, como que foi o seu começo com relação à ayahuasca? Não, primeiro, antes da ayahuasca, como que começou o teu processo de autoconhecimento, né? Sim. A gente, querendo ou não observa alguns sinais, mas quando você passa a observá-los, você sente aquele chamado. Opa, isso aqui está me chamando. O que está aparecendo Uhum, para mim, não é? E aí desperta sim, aquela curiosidade, ao mesmo tempo parece que tem um dever, é como se você tivesse que ir por aquilo porque tem um negócio maior te puxando. Eu sentia isso. Tem um negócio me sim, levando para um caminho que eu desconheço, totalmente oposto, extremo oposto do que eu vivia, porque eu vivia algo totalmente desviado desse caminho da espiritualidade, de autoconhecimento, é o famoso deixar a vida me levar, né? sim, entendo. E, bom, foram aparecendo oportunidades, até que um amigo surgiu com o convite de conhecer o núcleo, o antigo lugar que eu consagrava ayahuasca. Uhum, Eu costumo não perder as oportunidades, então eu aproveitei a carona e fui. A princípio, ela me colocou um medo, disse que não tinha gostado, ela disse não gostei, mas eu tenho certeza que você vai gostar, é muito sua vibe. Aí eu, tá, né? Vamos lá conhecer. A princípio foi curiosidade, mas eu me deparei com um mundo novo. Um, é como se, a ayahuasca para mim, na minha vida, é como se ela, é como se eu estivesse
Uhum. No final de um beco sem saída, não tivesse mais para onde ir, e como se tivesse aberto uma porta divina, assim, para outro mundo, outros mundos, e eu tivesse ali entrado e novamente encontrado uma oportunidade de mudança. Porque talvez naquele momento, inconscientemente, talvez eu estivesse pedindo, suplicando por essa mudança. Era tudo que eu precisava, era mudar a minha vida, e eu não sabia como. E a ayahuasca, ela teve realmente esse poder de transformar a minha vida. Sou muito grata à medicina, muito grata, porque foi o caminho que eu passei a trilhar, que eu passei a percorrer, e foi incrível. Mudou a minha vida por completo, como eu falei. Foi o final de um beco sem saída, onde abriu essa porta de oportunidade para eu transformar a minha vida. E desde então, eu não consegui. É como se eu ouvi o chamado, como eu falei, eu fui ao encontro, talvez, dos meus guias, naquela época sem muito entendimento ainda, né? Mas eu senti que algo me tocou de verdade. A presença divina me tocou de verdade, sabe? Eu senti a Uhum. presença dos meus guias, eu senti que naquele momento algo transformador já estava acontecendo, porque nós estamos, não tem como fugir do seu destino, do que você está predestinado, do que você tem por merecimento, porque o que eu sentia é que tudo que ela estava se transformando era por merecimento. Eu me sentia merecedora, sabe, Davi? E a partir daí foi isso que aconteceu. Foram as mudanças positivamente na minha vida, porque foi muito difícil no começo me deparar, me encarar os meus medos. Não vou dizer que foi uma experiência fácil, principalmente a Com primeira certeza. vez. Uhum. Nunca é uma experiência fácil, apesar de ser magnífica, surreal, de outro mundo, mas ela não é fácil. Não é fácil porque ela é desafiadora. Ela foi desafiadora para mim. Porém, foi muito melhor para mim, foi vitoriosa porque eu pude encarar os meus medos. Eu pude encarar aquilo que eu tanto fugia, que era de mim mesma. Eu fugia de mim mesma e eu não percebia. Então, eu pude encontrar ali os meus traumas e encará-los. Então, saber que eu poderia encará-los ali foi, para mim, foi vitorioso. Foi incrível. Eu saber que eu poderia bater de frente. Como eu sempre fugi das ameaças, dos perigos, né, que a vida me trouxe, dos desafios, eu sempre fugi deles. Então, saber que ali era um momento de encarar e que eu estava totalmente amparada, obrigada, totalmente amparada, foi incrível. Ótimo. Desculpa, vou beber uma aguinha. Tá tranquilo. Eu sou de natureza tímida, gente. Oi, Débora. Sou de natureza bem tímida. Mas estou aqui numa live com o Davi, tudo certo, falando do que eu mais amo fazer na vida, que é consagrar essa medicina que tanto me ajuda até hoje. Amém. Que bom, querida. E Doutor aproveitar e Rubem te fala. perguntar. Oi? Fala mais alto? Não, não, eu só ia concluir. Ah, sim, perdão. Desculpa, Davi. Eu só ia concluir que o Dr. Ribeiro fala, tem uma passagem que ele fala que nossa alma, nossa mente, ela precisa estar limpa, então passa por um processo. Era onde eu ia entrar, mas desculpa se você quiser perguntar alguma coisa. Sim, uma depuração, né? Isso é o que a ayahuasca fez comigo, que nós somos reflexos da vida, né? De um eu superior, aquela busca constante. Então, o que a gente passa na ayahuasca é gradativo, então as mudanças elas vêm gradativamente. Então, há uma purificação ali. Tem que passar, tirar todo aquele lodo, né? Para a gente refletir a pureza, a clareza e ter mais discernimento, ter mais É, clareza no caminhar. é como os dizeres africanos, que nós somos uma grande cebola que vai aos poucos tirando as cascas, né? Quantas cascas nós tiramos, hein, meu amigo, em cada trabalho, é, Laia? Com certeza. E querida, aproveitar e te perguntar. Um outro elemento que eu sempre falo aqui nas lives
dos trabalhos de fogo. Você foi uma das pessoas que teve a experiência de ter eles com ayahuasca e sem ayahuasca. Tu pode falar pra gente um pouco como foi a tua experiência sem ayahuasca? Pude, eu posso falar. É, o fogo combinado com a ayahuasca, a gente que tem a experiência na prática, é perfeito. Quando passamos a fazer aquelas aulas de yoga junto com a terapia do fogo, que é o Agnihotra, eu senti mais norte na minha vida, mais direção. Então, essas camadas da mente, elas foram abrindo. É como se, por mais que eu quisesse, por mais que eu tomasse o Daime, eu entrava numa confusão, nos labirintos mentais, que eu sempre comento com você, onde eu não conseguia ter, né, discernimento, não conseguia ter clareza. O fogo, ele traz muita clareza, ele traz Uhum, muita direção. Então, o fogo sem ayahuasca me trouxe foco, me trouxe um norte, me trouxe direção, me apontou para um lugar. ótimo. Era, eu andava, era muito perdida, queria fazer tudo ao mesmo tempo, não focava. Então, o fogo ele me trouxe foco na minha vida, realmente. De fato, ele trouxe foco. Consigo Ótimo. hoje tracei um objetivo final e hoje, aos poucos, eu vou de degrau em degrau subindo para chegar ao objetivo final. Entendi. Que inclusive, no sentido védico, o fogo ele vem iluminar o Sadakapita, que é justamente na tradução do Ayurveda, o fogo do nosso discernimento. E com esse Isso. discernimento mais alinhado, mais ancorado, mais fortalecido, a gente consegue lidar melhor com as informações do nosso dia a dia e principalmente num dia tão especial como é uma consagração, onde a nossa consciência expande tanto naquele momento, principalmente quando nós nos entregamos ao processo, que foi o seu caso também, e vem tantas informações, mas tantas informações que normalmente antes da gente ter o contato com o fogo, a gente ficava nesse processo em alguns momentos, de looping. Isso. Tamanha a necessidade de uma ferramenta que desse uma estrutura, que desse um direcionamento melhor. E aí, quando ele chegou, a gente começou a notar muitas mudanças aqui, tanto nas terapias sem ayahuasca, quanto principalmente nas que vêm com a medicina junto. E me diz como que foi essa experimentação das práticas que você tinha sem esse ritual, sem essa prática terapêutica vinculada à parte da medicina xamânica, e como começou a ser o grau da tua experiência com a ayahuasca depois que os trabalhos de fogo foram introduzidos. A ayahuasca é uma medicina muito forte. E a força ela vai te levar para lugares onde sua consciência vai precisa trabalhar assim como dentro, né? Ela, na verdade, ela é para dentro. Então, nós somos no universo. Então, é muito difícil dizer para onde nós vamos ali naquele momento, né? E o fogo, Uhum. como ele traz essa direção, esse norte, eu senti que eu passei a não vagar mais no mental, né? Nesse mundo mental, no astral, e passei a ficar mais presente, até nos trabalhos, para segurar o trabalho de ayahuasca, como quando nós estamos lá no ritual. Eu me senti mais presente, eu senti mais firmeza. Como diz o nome já diz, a força, ela vai te levar. Mas você Uhum. também tem que estar firme, né? Você tem que ter força também. Para ficar. Porque você também tem um corpo físico ali, você também pode manter. É como se você ficasse nas duas dimensões. Você tivesse força Sim, tanto para aterrar, pé no chão e cabeça no astral. É basicamente isso, o trabalho. Eu isso mesmo. sinto isso, né? Particularmente. Sim, sim, cada pessoa vai ter a sua experiência, mas de forma geral ele tem muito essa capacidade expansora. E que quanto mais alinhado nesse movimento da expansão, melhor para a gente ter um aproveitamento, né? Isso. E pode falar. Eu também eu tinha as mirações, né? Para quem não sabe o que é miração, acho que não sabe. São as imagens, as visões, são imagens com algum significado, que sempre depois tem uma explicação, você vai aprofundar o estudo, ou pessoas como o Davi e a Antônia, elas vão sempre clarear as ideias, sempre dar
uma dica ou uma ajuda, né, do que foi aquilo, do que aquilo está representando na sua vida. Porém, sem o fogo, as minhas mirações, elas vinham como uma espécie de sonho, deitava mesmo, acabava até passando muito tempo, algum tempo ali, como se estivesse dormindo. Então, eu não tinha controle nem força suficiente para estar lá, aterrado no trabalho, segurando o trabalho, consciente, né, ô Davi? Porque às vezes a gente fica um Uhum. pouco consciente, mas o fogo, ele trouxe essa consciência mesmo, essa presença que eu necessitava para o trabalho da ayahuasca. E Fantástico. entendi. E me fala como que a ayahuasca foi movimentando a tua vida em outros setores, tipo, como que foi modificando a tua relação com o trabalho, relação com família, como que foi? Sim. Como eu falei das fugas, a gente não quer admitir, né? É muito difícil admitir as doenças. A gente foge para dizer que tem algum vício, que tem. Temos vícios e muitos, temos efeitos e muitos. Somos uma casca grossa. Então, a ayahuasca, primeiro de tudo, ela me transformou porque eu pude olhar para mim. Então, quando eu pude cuidar de mim, foi que eu pude enxergar as coisas que realmente têm valor na vida, que é a família, que é a mim mesma, que eu não poderia ter esse amor, ter esse retorno de pessoas se eu não tivesse antes comigo mesma. Sim. Então, a ayahuasca, acima de tudo, ela me ensinou a me amar. Quando eu tive esse amor divino, quando eu senti esse amor vindo, vindo de Deus, não tem vindo da Mãe Terra, vindo da natureza, vindo do todo. Ali no trabalho, a gente estamos todos conectados, assim como tudo no universo. Então, quando você sente isso, estamos conectados, mas nós não assumimos, ou não sentimos, ou não percebemos. Mas na hora do trabalho, nós percebemos que está Uhum. tudo conectado. Então, quando isso foi transformando, eu pude olhar para o outro com mais compaixão, com mais amor, modificou a minha vida, tanto nos meus relacionamentos, que entravam em padrões muito repetitivos, a minha autoestima melhorou. Eu tive o meu trabalho, eu firmei no meu trabalho, não tinha, às vezes não ficava muito tempo no trabalho, não crescia no trabalho, não apareciam outras oportunidades. Então, desde o início eu falo que a ayahuasca ela é como se ela abrisse portas para oportunidade, é isso que eu sinto. Sim. Elas vão se abrindo de verdade. Assim como as camadas de cebola vão se abrindo, parece que cada camada que se abre, parece que abre uma oportunidade para você. Você só tem Uhum. que perceber, você só tem que ter sensibilidade para perceber, para enxergar e, e aproveitar, não deixar passar. E O principalmente caminho, entrega, né? isso você tem que se entregar. Confiar também, principalmente. Eu costumo falar bastante que 50% é o processo da condução e toda a estrutura que vai sediar o evento, o processo que vai acontecer. E os outros 50 é o grau da nossa entrega, o grau do nosso autocomprometimento, para que a Sim, partir daí a gente consiga romper essas camadas dessa cebola que a gente tem falado e consiga é, aprofundar para essas camadas mais desconhecidas de subconsciente e de inconsciente. Que isso. normalmente são os principais lugares onde ficam os nossos nós da nossa vida. É verdade. Problemas com mãe, com pai. Nossa, para eu chegar nesse assunto doloroso, difícil, principalmente com a mamãe, foi bem difícil. Mas a minha relação com minha mãe, eu posso dizer, hoje é outra. Hoje eu sinto aquele amor perdido, aquele amor rompido pelas desavenças, pelos os desafios. Eu costumo dizer que são os desafios da vida, né? Temos que Sim. nos conectar novamente. Quebra um elo com o familiar, uma mãe principalmente, olha a importância. Como é difícil, né? A gente ter um elo rompido com a mãe. Olha os malefícios que isso traz na vida da gente. Então, quando eu trouxe minha mãe de novo para mim, assim como a constelação familiar me ajudou, os trabalhos da ayahuasca junto com o Agni, também todo esse trabalho das terapias alternativas que vocês fazem, né? Tem enfim, trouxe minha mãe de volta para mim. E foi, dependeu muito de mim.
também. Então, eu tive que me enxergar, eu tive que olhar para mim, eu tive que olhar para ela com amor, e eu tive que trazê-la de novo. E esse elo, ele foi reestruturado. Então, na minha vida, depois que minha mãe passou fez parte de novo da minha vida, tudo mudou, tudo fluiu, as coisas fluíram. Eu interrompia muito o amor da minha mãe com o amor da minha avó. Existia um corte ali, né? De um fluxo de amor. É minha avó quem me criou. Mas acho que a coisa mais importante para mim. Foi colocar isso em ordem. Colocar minha avó no lugar dela, minha mãe no lugar dela, e eu me colocar no meu lugar, que era mais importante. A gente sabe onde era o meu lugar. Eu não Que é onde sabia. mora a nossa força, né? Isso. E Inclusive toda no a sentido. ancestralidade. Sim, sim. Inclusive no sentido sistêmico. Enquanto a gente não se organizar internamente, não é você que está assistindo ter o seu pai ou sua mãe como os seus melhores amigos em um ambiente que foi muito conflituoso, mas que eles estejam bem integrados dentro. A partir Sim, do momento que eles estão bem integrados dentro de você, muita coisa vai desdobrando. Porque isso. é como se você tivesse numa grande cascata com vários níveis de queda, aonde por uma interrupção de comunicação de uma cascata com a outra, a água não consegue descer. E que, em outras palavras, seriam a água das bênçãos da nossa ancestralidade. E que a gente se colocando no lugar que nos cabe dentro disso, aí sim aquele fluxo consegue chegar na gente e descender, que é onde reside a nossa força, que é onde reside a nossa disposição em estar para o mundo, a nossa força de vontade em estar para o mundo, assim como a nossa força de vontade em estar para a vida. E aí tudo vai se reorganizando. É verdade. Faz muito sentido. E me diz mais uma coisa, Larissa. O que que você... Aliás, um outro fato que eu não perguntei. O que que antes poderia ser uma objeção para você não ter participado antes das consagrações? As escolhas e consequências da vida, né? Você fala o porquê eu não cheguei antes na ayahuasca? Tipo, teve a ayahuasca e teve algum momento que tu teve, aliás, teve a informação que existia a ayahuasca, esse recurso, e Hum, teve algum momento que você sentiu uma resistência aí? nunca, Nunca? Ótimo. nunca. Parecia que eu preciso. Quando eu cheguei nesse momento, foi quando eu olhei para trás e disse: putz, o que eu estou fazendo na minha vida? Tipo, foi um ultimato mesmo, entendeu? Então, quando que eu não consagrei a primeira vez que eu senti aquilo, eu nunca tinha sentido nada igual, nunca, de longe. Nem a melhor festa, nem o melhor momento, nem a melhor curtição, nem o melhor presente, nem o melhor nada na minha vida. Aquele amor que eu senti, aquele amparo, aquele conforto, ao mesmo tempo, aquele choro de um colo, é como se fosse um colo de uma mãe, é como se eu estivesse deitado para chorar e eu tivesse sido acolhida, tivesse sido amada de verdade ali. E eu só comparei aquilo, que é de fato o amor divino. Então, eu senti, experienciei isso, Davi, eu nunca pensei em correr para nunca mais voltar. Teve experiências no momento de alguns trabalhos, mas eu, com consciência que eu queria ir, que tive vontade de sair, quando o ego quer fugir, né? Mas existe uma força de alma dentro de mim muito forte me chamando. Era um negócio que eu. Era um imã. Na hora, sempre, sempre quando tem ritual, sempre quando tem congregação, eu disse: opa, tô dentro, faço de tudo para ir, porque para mim é prazeroso, é uma das melhores sensações da minha vida. Eu acho que é a melhor sensação da minha vida. Que bom, Não é querido. fácil, não é Não, fácil, não. não é fácil. Pegar um plantão de 12 horas e trabalhar até as madrugadas, no outro dia estar de cama, não é fácil. Ou o contrário, passar a noite no trabalho, no ritual, e trabalhar, e para quem não sabe, eu trabalho no hospital, presto serviço no hospital, então no outro dia eu tenho que ficar 12 horas no trampo. Não é? É puxado. Mas
Não deixo de ir. Sempre brinco com vocês que minha carteirinha está sempre assinada, presença marcada. Aham. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem e sempre falo para as pessoas, eu nunca fico insistindo para qualquer um ir, não é bem assim. Eu acho que você tem que sentir algo e se perguntar por que eu quero ir. Né? Isso me chama, é do meu coração. Sempre procuro esclarecer. Não é algo, uma brincadeira, uma curtição ou uma curiosidade. É algo incrível. Se você for por curiosidade, você pode achar que vai ser legal, uma experiência. Não é, muda a sua vida. Muda a sua vida, de verdade. Você Desde que tocar. você se abra. Esse é o principal. Acho que foi por isso que eu nunca tive problema. Eu me entreguei a isso. É como se eu estou aqui. Ótimo. Me entreguei de verdade. E bom. Deixa eu aproveitar e responder uma perguntinha a Sandrinha. Qualquer pessoa pode consagrar? Depende, Sandrinha. Conversa comigo pelo direct que eu vou te explicar direito os detalhes. Mas já trazendo de antemão, são 3 detalhes importantes que a gente precisa avaliar antes de consagrar. Se a pessoa faz uso de alguma medicação, de remédio controlado, a gente precisa saber quais são os percentuais, tem liberação do psiquiatra, se a pessoa tem histórico de processos de esquizofrenia na família, e aí a gente precisa conversar sobre isso também. E se faz uso de alguma substância de efeito mais pesado, no caso de drogas. Aí você conversa comigo e a gente vai conversando sobre o seu caso para te dar um melhor entendimento. Ou até, no caso de te encaminhar para algum outro procedimento que envolva o fogo, que ele é um ótimo preparatório para quem não está em condições ainda de ir para a consagração do chá da ayahuasca. E aí a Ale falando, também nunca vivi algo assim. A Ale é linda. A lei sabe o que eu estou falando, então. A Ale sabe muito bem o que você está falando. Ela foi outra que se entregou valendo. É, é maravilhoso. Que bom. E, querida, você poderia dizer mais algo para as pessoas que estão ainda com uma certa resistência a entrar nessa experiência? Sim, a resistência nada mais é que o ego, né? Fazendo retroceder, te fazendo mais uma vez fugir, como pessoas que vão se identificar comigo vão entender, que preferem fugir dos seus problemas do que enfrentá-los. Mas somos mais fortes, estamos amparados, temos pessoas maravilhosas na casa, trabalhando, para fazer um trabalho ocorrer tudo perfeitamente bem com as forças, né, amparadas ali divinas, os guias e mestres. Então, sobre a experiência com a ayahuasca, sabor não é gostoso, não é algo delicioso. Não vá pensando que é. Depende, né, Davi? Algumas vezes ela vem como um mel, outras vezes ela vem Às como vezes o chá sai doce, doce, doce. às vezes não, às vezes Às vezes não. mel. Sai fazendo careta, tremendo o tempo É, todo. Mas, tirando o sabor, a experiência também não vai ser fácil, mas eu garanto que você vai encontrar uma força dentro de você que você nem sabia que existia, mas ela existe. E quando sim. você está determinado a buscar, a se entregar, a mudar, como eu busquei mudar, nossa, ali é uma transformação, é algo incrível que vai acontecendo. E também é gradativo. É, no início eu falei, tudo aos poucos, mas o importante é o primeiro passo, é você ir, é você enfrentar. Tudo vai depender do primeiro passo. E o primeiro passo sempre é o mais difícil. Então, eu acho que é isso. É como o Torrugue fala, eu estou estudando um pouquinho aí da Ayurveda, ele Uhum. sempre fala que é isso, que a mente da gente, assim como a alma da gente, é um reflexo do céu, né? A água é o reflexo do céu. Então, você vai limpando esse lodo, ou seja, você vai tirar toda essa camada de lodo, dessa parte mais densa
que são os nossos pensamentos densos, nossos pensamentos negativos, essas forças contrárias que nos fazem desistir, nos fazem resistir. Então, tudo isso vai mudando, com o tempo é muito difícil, essas camadas vão sendo retiradas, esse lodo vai sendo limpo, então vai ficando claro. Então, você vai se enxergando melhor, você vai ver a vida com outros olhos, você vai ver as pessoas de outro jeito, com outro olhar. Você vai olhar para a sua família com outro olhar, com um olhar muito mais carinhoso, de compaixão. Você entende o que Cristo o crístico, né? Você entende o que significa, porque tudo muda, sua percepção muda, o seu olhar muda. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo é recompensado. Assim, somos recompensados, porque entendemos que temos o merecimento de todo esse amor, entendemos que quando parte de nós a mudança, as coisas mudam, seu olhar sobre o mundo muda, então seu mundo muda, sua família muda, tudo fica de outra cor. Parece que está fantasiando, que está pintando de rosa. Mas é meu olhar sobre isso. É o meu olhar. Mudou tanto a minha vida e eu quis tanto isso, eu me entreguei tanto, que eu acho que foi isso. Eu passei a ver a vida com outros olhos. Eu via de um jeito e eu passei a ver de outro. Porque Uhum. o meu coração também foi escamando, foram sendo retiradas essas camadas. Acho que começa pelo coração, que é o centro de tudo, né? Onde Uhum. libera toda essa energia. Então, quando aqui muda dentro de você, tudo ao redor muda. Porque muda em você, tudo isso muda. É impossível o externo não mudar quando o interno se entrega, né? É verdade. É É verdade. Somos o impossível. reflexo, somos água, né, Davi? Somos o reflexo. Eu acho que quando estamos purificados, limpos, está claro, somos o reflexo do eu superior. O reflexo do céu, água é o reflexo do céu. Então, se você se abrir, estiver claro para isso, estiver limpo para isso, você vai ser o reflexo do seu eu superior, que é a nossa eterna busca, né, de evolução, que nós buscamos. E Esse tudo mais autoconhecimento. se abrindo. Isso. Tudo, tudo mesmo. Eu acho que eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Não tem problema. Depois, em um outro Aí momento. fala, Davi, porque eu falo demais, eu sou igual uma matraca quando eu começo a Não, falar. não, tá ótimo você falar. O que você quiser acrescentar, porque eu estava tentando me lembrar uma coisa que eu ia acrescentar, mas aí foi, não tem problema não. Sim, aí você gostaria de acrescentar mais algo para as pessoas? Eu deixo um convite. Eu conheço Davi e a Antônia há um tempinho. Posso garantir toda a segurança e todo o amor que eles têm, todo o cuidado que têm pela gente, toda essa comunhão, né? Toda essa troca. Quem entra na casa faz parte de uma grande família, de verdade. Não é só falatório, fazemos parte de algo, passamos a pertencer, né? Ao Vila da Cura. As terapias são, de longe, assim, necessárias para a vida da gente. Não é fácil a caminhada da vida se não tivermos, não buscarmos, né, Davi, essas, um meio, um alternativo de melhorar, de Sim. autoconhecimento, de evolução. Então, deixa o convite. Quem quiser buscar, tiver a curiosidade a princípio e tiver lá no fundo aquele desejo de mudança, sentir esse chamado, venha conhecer o Vila da Cura. Vamos fazer esse trabalho maravilhoso que é trabalho xamânico, que é a ayahuasca, junto com a Agnihotra, que é essa terapia indiana que você não vai encontrar, meu amor, em outro lugar. Aqui no Brasil, não, apenas lá nos meninos. Trabalho feito com muito amor, muita dedicação, muito estudo, né, Davi? Muito estudo, Muito, muito mesmo. muito investimento. Então, se eu estou chamando é porque faça confiança, vem fazer parte lá com a gente, vamos trocar, vamos fazer parte desse trabalho, fazer essas trocas, essa comunhão. Todos somos um, né, Davi? Estamos todos conectados. E quanto antes nos abrirmos
procurarmos entender, enxergar essa verdade, procurar entender o que está acontecendo no nosso planeta, e ficar só de olho fechado, assim, para não ver o que está acontecendo, deixar a vida passar aqui na frente e lutar na próxima, correr, Com correr atrás. certeza, com certeza. E até inteirando, eu não tenho total certeza se nós somos os únicos do Brasil com Agnihotra, associada à parte da Ayahuasca. Mas nós somos os únicos que eu conheço que associa os dois rituais, as duas práticas. Tem outros grupos que fazem com rituais de fogueira, mas com outros princípios, com outras finalidades, dentro de outras vertentes xamânicas. Mas, até onde eu conheço, somos somente nós que fazemos o trabalho de Agnihotra associado às práticas das consagrações de Ayahuasca. E ele tem apometria, né, Davi? E já inicia antes do trabalho, né? Vocês fazem apometria, já para equilibrar o campo, de todo mundo que vai estar lá. Como, acabou dando uma falha. Repete, por favor. Não, eu só concluí com que sim, também é os únicos que eu conheço que integram essa medicina com esse ritual. E não só no momento do ritual, né? Que vocês começam muito antes, já com a apometria. Sim, a gente já vai ancorando com os processos de radiestesia, principalmente, para dar sustentação para que as pessoas tenham melhor aproveitamento do ritual, tanto do fogo quanto da parte da ayahuasca, e incluindo os trabalhos de ancoramento de fogo, que a gente passa 2 semanas com espaço reduzido de atividades, para justamente nessas 2 semanas estar preparando tudo para que aconteça tudo bem no sábado da consagração, e na outra semana encaminhando tudo para que flua todos os fechamentos, todos os encerramentos do trabalho. Não acaba aí por aí não, né, Davi? São praticamente 15 dias de trabalho. Não é fácil não, galera. Não, É trabalho. mas tá dando certo. Tudo tá dando certo, tudo tá se encaminhando bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é isso, querida. Pois aí nós vamos. Tu quer acrescentar mais algo? Eu acho que é isso. Tem algumas pessoas que entraram aqui na live e eu convido, já deixo o convite, pessoal aqui que me segue, deixo o convite para conhecer a casa. Gostaria muito que fosse. Vou começar a fazer os convites pessoalmente, né? Se o pessoal se abre para isso. E só tenho a agradecer, Davi, Antônio, Vila da Cura, as pessoas que fazem parte. Agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, tá? Por todos esses momentos partilhados, por essa live maravilhosa, por esclarecer, por levar informação às pessoas. E dizer que amo vocês, do fundo do meu coração, é de verdade. Nós também te amamos muito, e a Maria também. E gratidão à sua Gratidão. confiança, gratidão à sua entrega, Vamos juntos, meu gratidão ao amigo. seu zelo. Obrigada. Nós fazemos parte de algo muito grande, muito lindo. E eu sou muito grata, muito feliz. E finalmente eu me sinto pertencendo a algo. Já falei isso e enfatizo agora. Finalmente na vida eu me encontrei e me sinto fazendo parte de algo. Gratidão. E eu reafirmo, vocês pertencem. Pois, meus queridos, vamos finalizando essa live dos relatos da Larice e da experiência que ela teve. E aí qualquer outra informação que vocês desejem, podem estar mandando direct. E através do direct também tem o link do WhatsApp, que fica mais fácil da gente se comunicar, tá bom? E aí, em breve, acredito que amanhã ou depois de amanhã, eu vou estar com outra pessoa querida
para falar da experiência também que ela teve e vamos conversando por aqui. Um grande abraço para todos, que Deus, todos os seres divinos, tudo que há de mais sagrado na existência de vocês, sempre esteja a ancorar, a guiar, a conduzir para o melhor na sua experiência material, assim como na sua experiência espiritual. Tudo de bom. Gratidão a todos. Gratidão, Larice. Tchau, tchau. Tchau, tchau.